Então, pessoal, a gente fez a nossa entrevista e estava aguardando, né? E tem esse nosso amigo que estava tirando o visto também, fazendo a renovação. E aí ele tinha a entrevista marcada, era para dia 17, o nosso era dia 8, e ele fez a entrevista. Só que daí o visto dele, depois de ser aprovado, foi declarado para retirada muito rápido, né? Uns 2 dias depois, algo do tipo. Enquanto o nosso demorou bastante, né? Em comparação ao dele. Não digo que foi bastante, assim, né? Mas a gente ficou assim, poxa, o nosso ainda não saiu, o dele saiu, né? Porque talvez é porque o dele é renovação, a gente ficou pensando assim, né? Mas aí, será que o nosso vai sair daqui a pouco? Não vai sair? Vai demorar ainda, né? E até ele veio comentar comigo, a gente pode marcar para ir junto, né? Lá buscar. Aí eu falei, só tem que esperar aqui, que não saiu ainda, né? Aí, de repente, sei lá, passou um dia, não sei, alguma coisa assim, 2 dias, não lembro exatamente, depois que o dele saiu, que daí o meu também apareceu lá, recebi a mensagem de que a gente poderia fazer essa retirada do nosso visto também. E aí eu já mandei mensagem para ele, né, falando, eu vou tirar lá, hein, vou olhar o agendamento aqui e ver o que tem para tirar. E o dele era um pouquinho diferente, porque o dele falava por e-mail que era para ele aparecer lá um horário que eles falaram todo dia lá, 15 horas, 15 às 15h30, enquanto o nosso aparecia para a gente agendar no site, né? E aí que a gente foi lá no site para tentar agendar. E lá no site era o mesmo site lá que a gente fez o primeiro agendamento, né, da entrevista, que a gente entrava lá com o login e senha lá. E aí entrava lá e via que tinha lá agendar, né, a retirada do passaporte, do visto. E aí a gente via novamente aquelas datas e tal para poder fazer essa marcação da retirada e o horário. E aí eu não lembro qual era o dia. A gente recebeu esse e-mail dizendo que a gente poderia já retirar o visto, né? No dia 23 de julho, ou seja, recapitulando, né? A gente marcou, a gente fez o preenchimento, o pagamento e o agendamento no dia 1º de julho, tá? A nossa primeira ida no CASV para tirar foto e a biometria foi no dia 5 de julho. A nossa entrevista no consulado americano foi no dia 8 de julho. E no dia 23 de julho, a gente recebeu esse e-mail dizendo que a gente já poderia tirar o visto. A gente, na verdade, se não me engano, no dia 22, a gente viu lá no site, como eu falei, a gente ficava lá atualizando o site, né? E a gente viu no dia 22 no site que já tinha saído, né? Que aparece lá assim, antes estava aparecendo approved, e depois no dia 22 estava aparecendo issued, tipo, já finalizado, digamos assim, né? E aí no dia 23 a gente recebeu esse e-mail pedindo para a gente já marcar a data da retirada. Aí a gente entrou lá no mesmo site que a gente fez o pagamento e o agendamento, a gente foi lá para agendar essa retirada do nosso visto, né? E a gente conseguiu, no dia 23, marcar para o dia 25 de julho, né? 2 dias depois, para poder retirar o visto lá no CASV. É o mesmo lugar do dia 5, né? Que a gente tirou foto e biometria. E aí que a gente marcou, né? E eu acho que era uma quinta-feira, e a gente estava pensando em ir pela manhã. Será que a gente vai pela manhã? Porque aí já marcava logo, ia logo, e ia com esse nosso amigo. Só que aí nosso amigo estava nessa dúvida, que estava a questão lá que o dele era diferente, estava aparecendo um e-mail para ele que tinha que ir das 15 a 15h30, e depois ele recebeu um segundo e-mail falando que ele tinha que agendar, mas só que quando ele entrava lá para agendar, não aparecia o agendamento para ele. Aí ele ficou super preocupado lá com essas questões, pesquisou alguns vídeos na internet que falavam que poderia acontecer isso para quem era renovação, porque não aparece o agendamento lá e tal. Ele entrou em contato com o consulado, telefonar, mandar e-mail, e ficou esperando pelo e-mail, realmente, porque o pessoal lá do consulado não deu uma informação para ele, porque ele também não achava
um local para poder retirar essa informação no consulado. E aí, quando ele aguardou o e-mail, ele recebeu o e-mail e foi informado, então, que ele realmente deveria ir lá das 15 às 15h30 buscar retirar todo dia. Aí a gente pegou e já, como a gente queria nosso passaporte, ele falou assim, não, vai, tira logo o seu. Antes de ele receber esse feedback do e-mail, né, ele já falou, vai lá e pega logo o seu. Então a gente marcou na quinta-feira de tarde, 2 horas, né? Acho que é umas 1h30, 2 horas, por aí. Por aí, mais ou menos, a gente marcou o horário, porque eu falei assim, tudo bem, eu pego autorização para sair do trabalho, já saio de lá e a gente vai direto para lá, para poder passar no CASV para poder fazer essa retirada aí dos nossos passaportes. Uhum. E aí foi rápido, né? Dessa vez a gente saiu com mais tempo de antecedência, não tinha tanto trânsito quanto no dia no dia 5, né? Da primeira vez que a gente foi lá. E a gente já sabia onde é que era e tal. E a gente chegou lá, tava lotado, né? Tava cheio de gente, assim. Eu acho que, assim, seria aquele horário pós-almoço, né? E aí parecia que tava todo mundo lá esperando, digamos, que abrir ainda. Do lado de fora ainda do CASV, né? Tava cheio de gente. Lá na parte do subsolo, né? Já descendo a escada rolante, que a gente comentou até no outro vídeo, que descendo a escada rolante tem lá o CASV e do lado de fora, né? Tem até umas rádios ali e tal. E tinha muita gente ali esperando, que estava bem espalhada as pessoas. Tinha uma fila específica lá, grande, mas estava muita gente espalhada. E aí que a gente foi num funcionário lá do CASV e perguntou, né, o que a gente deveria fazer e o horário que a gente era. E ele recomendou, olha, você vai para aquela parede e fica lá parado esperando que uma hora a gente vai chamar vocês. Aí começaram a chamar o nosso horário e mandar para essa fila. A gente foi para essa fila, enfrentamos aí essa fila. Novamente, né? A gente desligou o celular. Teve um caso de uma mulher que ela estava já lá na fila, um pouquinho atrás da gente, né? E aí o rapaz estava falando lá que não podiam outros eletrônicos, né? E ela acabou perguntando para ele, poxa, eu vim do trabalho, eu tô aqui com o notebook, não tem como. Ele falou, não podia entrar com o notebook. Só com o celular e, como o Jonathan falou, acho que o smartwatch, né? Desligados. E aí, se eu não me engano, ela teve que sair da fila, mas eu tive a impressão de que ela conseguiu deixar com alguém e depois ela voltou para a fila, para o mesmo lugar que ela estava, né? Mas a gente entrou e o procedimento assim foi bem parecido com no dia 5, passamos pelo raio-x, entramos para essa fila da triagem, entregamos nossos passaportes, mas na verdade quando a gente falou que só ia, na verdade a gente não estava com passaporte, a gente ia pegar. Quando a gente avisou que a gente ia pegar o nosso passaporte, aí nos indicaram lá pelas setas verdes, se não me engano. E aí, ao invés da gente ir para a esquerda, para o lado de tirar foto e de pegar a biometria, a gente foi para a direita, para uma outra filinha, e foi super simples, né? Foi rápido, não tinha tantas pessoas assim na nossa frente. Porque tinha uma segunda fila já para um momento lá que eram umas cabines para retirada, né? A gente esperou um pouco ali naquela fila, mas não era muito grande, tinham poucas pessoas. E aí, quando chegou a nossa vez, né? A gente chegou lá, cumprimentou a pessoa e tinha um caderno, né? Com alguns nomes, né? O caderno era folha. Eram umas folhas, assim, impressas, grampeadas. A gente foi para uma fila para poder pegar nossos passaportes com o visto. E foi bem rápido, bem tranquilo, né? Foi no horário certo, se eu não me engano aqui, eu acho que foi 1h45 até, foi um horário meio assim, 1h45. E a gente foi para essa fila. Lá nessa fila tinha umas 5, sei lá, pessoas na nossa frente no máximo. Tinha uma mulher só, numa cabine, atendendo, porque eu acho que eram poucas pessoas, né, que iam pegar. Então, assim, eu acho que a parte que demandava mais funcionários era a parte de tirar a foto e tirar a biometria, né? Na parte de coletar os passaportes, acredito que por serem poucas pessoas, só tinha uma mulher lá na cabine atendendo e tinha umas folhas grampeadas com os nossos nomes e que a gente tinha que assinar, né, para poder comprovar que a gente pegou, que a gente coletou os nossos passaportes. E aí a gente pegou, assinou lá, recebemos nossos passaportes
Demos uma verificada ali nos nossos vistos, eles, na verdade, até recomendam que faça isso já fora do CASV, né? A gente fez isso lá fora, deu uma verificada na foto, nas informações, para ver se estava tudo direitinho. E estando tudo direitinho, aí voltamos finalmente para nossa casa com nossos vistos. Tudo certo. Aquela alegria. Tudo certo. Aí a gente voltou para casa, né? Só que aí a gente, né, como estava de tarde, a gente chegou em casa, estava com visto e falou assim, vamos dar entrada já no processo do visto do Canadá, né? Na verdade, eu fui um pouco ansiosa. Você foi, realmente. Eu tentei, assim, Lembrei. A gente durante o carro... Enquanto eu estava no carro, o Jonathan estava dirigindo, e aí eu estava na carona, e enquanto eu estava no carro, eu um pouco ansiosa, apreensiva ali, tentei já dar início ao processo de solicitação do visto do canadense, né, o visto eletrônico canadense. Calma, eu tentei dar entrada no visto eletrônico canadense. Comecei do Jonathan. E assim, por que eu tentei, né? Porque eu estava apreensiva, eu estava ansiosa, eu queria logo dar essa entrada. Quanto mais rápido, né? Eu estava a Lisandra era um pouquinho mais ansiosa. E também eu tinha visto alguns vídeos na internet, então eu tinha, digamos assim, uma noção, né, do que seria feito. Só que lá na hora, no carro e tal, muitas informações, eu acabei clicando no link de anúncio. Não era um link do site do Canadá. E acabei preenchendo lá todas as informações, e aí chegou no final para pagar, eu falei, e aí, paga com Wise, paga com o meu cartão? Eu falei, já que é pouco, né, porque esse visto eletrônico, depois a gente volta aqui para poder recapitular, mas esse visto eletrônico custa $7 canadenses. E aí eu quis testar com o meu cartão pessoal, né, de crédito brasileiro. Só que aí, quando que eu inseri as informações, que eu fui aprovar, eu vi o valor. Aí que ela percebeu. Eu vi o valor, estava $99. Aí eu falei, oi, não é isso tudo não. Eu tinha visto que era $7. Apenas? Até esse momento ainda, mesmo com esse valor, ela ainda não tinha certeza que era o lugar errado ainda. Ela tava tipo, o que está acontecendo? Será que eu apertei alguma coisa errada? Será que eu escolhi o tipo de visto errado? Eu tava assim, né? E aí eu Isso ela já cancelei. Tinha digitado várias das minhas informações lá no site. Aí eu ficou apreensivo. Mas eu tinha visto um vídeo que realmente uma pessoa falava que tem agências que fazem isso, né, por você, meio que coletam as suas informações, eles dão entrada lá e cobram uma taxa a mais para fazer isso. Só que essa taxa a mais estava muito grande. Estava muito além. Eu achei muito suspeito, né, porque a taxa é muito grande. E aí a gente esperou, então, finalmente chegar em casa para poder, com calma, dar entrada no visto, acessar o site correto, preencher as informações também corretas, com calma, com tranquilidade. E aí, quando a gente chegou, a gente entrou no site do Canadá e preenchemos lá todas as informações adequadas. Não eram tão grandes assim? Não eram tantas. Até porque, e também tem isso, né, esse fato. Por que a gente conseguiu aplicar para esse visto eletrônico do Canadá, pagando apenas, o ETA, né, pagando apenas $7? Porque a gente já tinha conseguido o visto dos Estados Unidos. Então, quando você já tem um visto dos Estados Unidos anterior ou já tinha um visto do Canadá, você consegue fazer essa solicitação para um novo visto eletrônico do Canadá. Observação, se for por via aérea. Isso, se for por via aérea, né? Se for por via terrestre, eu acho que você vai ter que tirar o visto normal. E o visto normal é o mesmo preço do visto para tirar o visto dos Estados Unidos, $185, gente, um absurdo de caro. E eu estava até, né, antes da gente saber disso, dessa informação, eu estava até bem, assim, preocupada, né? Falei, poxa, a gente vai ter que tirar o visto dos Estados Unidos e pagar o mesmo valor para tirar o visto do Canadá. Gente, cara, é muito, muito dinheiro, assim, demanda muito dinheiro para poder fazer essas coisas. Mas, graças a Deus, e aí também fica essa informação para você, caso você queira ir para o Canadá, e aí tem que passar pelos Estados Unidos... É possível tirar esses 2 vistos numa tacada só. É possível fazer isso, esse procedimento, tirando o visto primeiro dos Estados Unidos, que talvez seja um pouco mais complicado, né? Um pouco mais, assim, difícil de se fazer, e depois solicitar por esse visto eletrônico do Canadá.
E aí, como é que aconteceu? A gente preencheu algumas informações, como o Jonathan falou, não foram tantas, mas pediu o número lá do visto dos Estados Unidos. Eu estava até na dúvida, né, com o Jonathan falou, será que a gente já precisa do número do visto para poder aplicar? E sim, já precisa, durante essa sua aplicação, que você insira lá o número do seu passaporte. Eu estava pensando já, quando foi aprovado, será que já dá bom aplicar? Aí você coloca o número do seu passaporte, você tem que indicar que você já tem um visto dos Estados Unidos, né, para poder ele dar essa possibilidade para você, porque se você falar que não tem, então ele nem habilita essa possibilidade de você tirar esse visto eletrônico. Mas se você disser que já tem um visto dos Estados Unidos, aí ele permite que você faça essa solicitação do visto eletrônico canadense, e aí você paga, como eu falei, $7. A gente pagou novamente com o cartão da Wise. Sim, até porque, como eu falei, isso, da outra vez você tinha falado, né, que talvez você tinha tentado usar o cartão lá para pagar o visto americano, mas tinha se confundido com agora, né, o visto do Canadá. Isso. Eu tentei usar o meu cartão de crédito para poder ver a questão de se daria certo, para ver se entrava alguma taxa a mais ou não. Então eu tentei. Só que com o meu cartão ficou dando uma página branca lá, que não saía daquela página branca. E aí eu comecei a ficar um pouco preocupada também. Falei, e aí? Passou, não passou? Pagou, não pagou? O que aconteceu? Aí eu falei, vai lá. A gente ficou esperando bastante tempo. Eu falei assim, olha, eu acho que falei que o máximo de tempo aí era 20 minutos, não sei, alguma coisa assim, para parar de funcionar, para o negócio, tipo, perder a validade ali, né? E aí eu falei, atualiza a página. Ela, vai atualizar mesmo? Sim, pode atualizar. Eu tava com medo de atualizar, de perder as informações, de, sei lá... De cobrar 2 vezes. Novo, Aí eu falei, atualiza. Aí ela atualizou e aí voltou de novo para poder fazer o pagamento, né? Começar o pagamento novamente. E aí a gente tentou novamente, só que aí eu falei, não, vamos fazer assim, tenta usar o meu cartão, eu falei. Aí, ainda assim do Nubank. Aí ela tentou também com o meu cartão. Aí foi pra tela branca de novo. Ficou a tela branca. Então é isso. A gente tentou com os nossos cartões do Nubank, que são Mastercard, e não funcionou pagar lá nesse site do Canadá para a gente solicitar o visto eletrônico. Aí não sei exatamente qual foi o motivo, né? Mas a gente tentou depois, então, que tivemos essas falhas ainda no pagamento, assim, na verdade não é nem falha, né? Não apareceu uma tela branca. Não aparece informação de nada, não fala assim, seu pagamento não foi aprovado, não fala tá em processamento, não fala que, sei lá, não fala nada. Não vimos que, quer dizer, na verdade, vimos que não tinha cobrado ainda no nosso cartão, e aí a gente optou, então, por tentar de novo. A gente viu que teve uma verificação, verificação do cartão, isso. Teve uma verificação, mas não teve a cobrança dos $7. Então a gente teve que optar pelo Wise de novo, ainda bem que a gente tinha dinheiro lá ainda. E aí, com o cartão da Wise foi. Isso. Deu certinho, a gente botou lá as informações e foi. Não foi para tela branca, foi direto, certinho, lá processou o pagamento, apareceu na Wise, né? E gerou o comprovante de pagamento. E na verdade na Wise saiu até um pouco mais barato, né? Ao invés de $7, porque são $7 canadenses, saiu uns $5 e pouco, né? Não lembro exatamente, mas saiu mais barato. Saiu um pouquinho mais barato. Beleza, então foi essa a nossa experiência aí, tirando o visto eletrônico canadense. Não, mas mais um detalhe aqui para vocês, né? Como eu falei, eu fui um pouco ansiosa durante o carro lá, dei início ao processo num site de uma agência com os dados do Jonathan, não fui adiante porque estavam cobrando $99 e eu sabia que não era isso, né? Eram só $7 canadenses. Chegamos em casa com calma, fiz novamente preenchimento das informações e fiz com o do Jonathan primeiro novamente, deu certo, e aí ele recebeu um e-mail. Alguns minutos depois... Eu não recebi e-mail, na verdade. Você recebeu um e-mail sobre o processo. Eu recebi um e-mail de um processo de visto. E eu não recebi esse e-mail do processo de visto, que foi aberto para o Canadá. Só que a gente esperou alguns minutos, não sei, 5 minutos, alguma coisa assim. Depois desse e-mail que ela recebeu, ainda passou, sei lá, uns 5 minutos, né? E aí sim eu recebi um e-mail.
E o e-mail de quê? E o e-mail que o Jonathan recebeu foi: seu visto está aprovado para o Canadá. E já com o número do visto certinho, as informações do visto. Sim. E eu tinha também visto alguns vídeos aqui no YouTube dizendo que era realmente assim, bem rápido. E que você recebia, assim, 2 e-mails. Um e-mail dizendo que tinham recebido sua solicitação e um e-mail alguns minutos depois dizendo que se você tinha sido aprovado ou não. E com o Jonathan, como ele falou, ele não recebeu esse e-mail de recebemos suas informações, mas já recebeu esse outro dizendo que seu visto foi aprovado. Uhul! Aí já comemoramos, né? Só que aí eu fui preencher as minhas informações, né? Se não me engano, foi durante, né? Eu não esperei ele receber o e-mail para eu fazer o meu, não. Antes dele receber, se eu não me engano, até o e-mail, eu comecei lá a preencher os meus dados, né, para solicitação. Fizemos o pagamento de novo com o cartão da Wise. E aí recebi esse e-mail, que ele falou, esse primeiro e-mail, dizendo: pronto, recebemos aqui sua solicitação. Mas a gente esperou o mesmo tempo que foi o meu, né? E aí eu recebi um outro e-mail, se não me engano, dizendo assim: seu processo está em análise. E aí bateu aquele desespero de novo de: é o quê? Como assim que o dele ele já recebeu, que foi aprovado? Rapidamente. Bem rápido, assim, VaptVupt. Ela ficou preocupada. E o meu eu recebi que estava em análise ainda. Aí a gente olhou eu olhei no site, tinha lá um local para verificar, eu coloquei o meu processo e vi lá, aprovar certinho, e o dela colocava, não aparecia. Aparecia tipo em análise, né? Em fila de análise. Aí eu fiquei, meu Deus, não é possível, gente. Eu consegui tirar dos Estados Unidos, não vou conseguir tirar do Canadá, o Jonathan vai ter que ir pra lá sozinho pra conferir isso. Mas eu já tava falando, se não tiver que ser, não vai ser, se não for da vontade de Deus, não vai ser. E é isso, é esperar pra tirar depois, né, daqui a algum tempo, assim, eu já tava já nessa expectativa. Mas ainda na esperança de que pudesse vir uma aprovação, né, sei lá, resolveram olhar mais meus dados do que o dele, não sei. E aí foi passando o tempo, e se eu não me engano, no final do dia, ou foi no final da tarde, não sei, mas é que demorou, assim, algumas horas. Só pra contar, assim, ó, não foi tanto tempo não, mas só que, até porque a gente já chegou, já tava quase no final da tarde, já em casa, né? Mas, assim, o meu foi 5 minutos, dela, sei lá, 2 horas depois, não sei, 3. Foi. Eu tô aqui com o e-mail aberto, eu vou ver se eu acho. Ó, achei um e-mail aqui. Esse já é o aprovado. Esse aqui já é o aprovado, né? Que era que horas? 16h41. 16h41, eu recebi um e-mail da aprovação, né? Com o número lá do meu visto, né? A expiração, que é justamente na data da expiração do meu passaporte. Aí tem isso. Recapitulando aqui, o visto dos Estados Unidos, ele tem uma duração de 10 anos. Então, se a gente tirou agora em 2024, ele vai durar até 2034. Os nossos 2 vistos vão até 2034. Mesmo o meu passaporte, os nossos passaportes, na verdade, vencendo antes. O meu vence em 2028, porque eu tirei o meu passaporte em 2018 e o passaporte também tem uma validade de 10 anos. O Jonathan tirou em 2022, então o passaporte dele vence em 2032. Né? Mas só que mesmo assim os nossos vistos para os Estados Unidos vencem apenas em 2034. Tá? Então, por exemplo, a gente vai, quando vencer nossos passaportes, a gente vai precisar fazer um novo passaporte, mas eu acredito, né, que a gente vai poder utilizar o visto ainda que não venceu do passaporte anterior. É isso aí que eu falei para você perguntar para o chat GPT. Pois é. Mas e o visto do Canadá, esse visto eletrônico, né, eu não sei o outro, mas esse visto eletrônico, ele tem uma duração apenas de 5 anos. Só que como o meu passaporte vence em 2028, ele acabou colocando a expiração para 2028, entendeu? Ao invés de vencer em 2029, né? Venceu em... Não foi nem algumas horas, né? Gente, assim, a sensação... Pareceu uma eternidade pra você, né? Olhando aqui os e-mails, a sensação era de que tinha durado, assim, uma eternidade pra te receber o e-mail de aprovação. Isso porque o meu foi rápido, aí ela ficou preocupada e parecia que era muito tempo. Aqui, ó. Às 4h13 do dia 25 de julho, eu recebi aquele e-mail
dizendo confirmação. Sua aplicação para um visto eletrônico, autorização de visto eletrônico, foi recebida. Vai ser revisada e em até 72 horas você vai receber aí os próximos passos. Né? Só que uma preocupação era essa parte aqui. Esse terceiro parágrafo aqui embaixo dizia assim, ó, at this time, tipo, nesse tempo, você não está considerada para ter um visto válido ETA, esse visto eletrônico. Então, quando eu li isso aqui, eu fiquei, será que eles negaram já? Por isso que eu fiquei preocupada, sério. Mas, assim, eu acho que a observação disso aqui, pelo meu julgar, né, é só que ele está dizendo assim, ó, você não foi aprovado ainda. Significa que se você está tentando entrar já lá no Canadá, só com isso aqui você não vai entrar. Você ainda precisa ser aprovado, tá escutando? Então espera. Mas eu fiquei preocupado por causa dessa frase aqui embaixo, dessa última frase. Só que, como eu falei, né, 4:13. E aí, o que pra mim tinha sido uma eternidade... Foi meia hora. 4:41, eu finalmente recebi o e-mail dizendo que que meu visto tinha sido aprovado, e aí com o número direitinho, né, do ETA. E a expiração, que é dia 8 de julho de 2028, que é a data da expiração também no meu passaporte. E aí o do Jonathan vence em 2029, porque o passaporte dele só vence em 2032. Então, 5 anos daria 2029, né, que é quando vence o visto canadense dele, né. Lembrando que algumas pessoas falam que não necessariamente que esses 5 anos você tenha, que eles permitam que você fique indo lá durante 5 anos, né. Ou que, na verdade, você possa ficar 5 anos lá, não é isso, né? Até porque tem um limite de tempo que você pode ficar lá, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Mas é que durante esses 5 anos, refazendo aqui minha frase, né? Durante esses 5 anos, você pode sim tentar entrar, né? Mais de uma vez, talvez, né? E tenho essa permissão. Também não quer dizer que você tenha... Gente, isso também eu acho assim um pouco louco. Mas não quer dizer que você tem um visto que quando você chegar lá, você vai ter permissão de entrada. E isso é também uma das maiores loucuras que a gente já passa. Porque assim, a gente paga caro, a gente passa por toda essa burocracia, por todo esse processo. Paga passagem, tem um visto aprovado. Paga hotel. Ainda tem a possibilidade deles lá, quando você chegar, eles negarem a sua entrada. E te mandar de volta. Eu acho isso um absurdo. Mas, né? Existem essas possibilidades. Existe essa possibilidade, infelizmente. Mas, assim, como eu falei aqui, né? Durou aí quase uns 30 minutos para poder receber. O do Jonathan, como a gente falou, foi instantâneo. Aí para ela foi 6 vezes mais, né? Então... Aí eu já fiquei desesperada, quase me descabelando. Mas no final deu certo. Vimos aqui então trazer essa notícia boa aí para vocês, uma esperança aí a mais para vocês, que a gente conseguiu tirar nosso visto dos Estados Unidos assim de forma, como é que eu falo, muito rápida, rápida, tipo foguete assim, foi muito rápida mesmo. Um mês, né? Nosso visto canadense ainda também dentro desse menos de um mês. Isso. Menos de um mês, aqui dia 25, né? A gente deu entrada no processo dos Estados Unidos dia 1º de julho. Dia 25 de julho a gente já tinha pego os vistos. E nesse mesmo dia a gente deu entrada e conseguiu a aprovação do visto eletrônico lá no Canadá. Então, assim... 2 vistos em menos de um mês. 2 vistos em menos de um mês. Assim, graças a Deus deu tudo certo. Lembrando que a gente fez o processo aqui no Rio de Janeiro. E, assim, essa foi a nossa experiência, né? Tem gente que pode ter outras experiências, outros processos, principalmente porque não é todo lugar que tem consulado, né? Aqui no Rio de Janeiro tem consulado, mas tem aqui no Rio, tem gente que tem que se deslocar de outros lugares. Tem aqui no Rio, em Recife, em Brasília, Porto Alegre, em São Paulo. Acho que falei Recife, né? São esses lugares que tem o consulado dos Estados Unidos para você tentar solicitar o seu visto. E para as pessoas assim que moram no interior,
ou em outros estados, Isso. aí precisa ter toda uma logística. É pior ainda, porque imagina você não ser aprovado e ter paga a passagem para poder vir até aqui fazer entrevista e tudo. Né? Esse foi um dos fatores também que fez com que a gente entrasse logo com essa solicitação de visto, né? Porque, assim, a gente não tem empregos fixos aqui no Rio de Janeiro ainda, né? Então, caso a gente acabasse se mudando para outro lugar que não tivesse, ia ser muito mais complicado, né? O processo ia ser muito mais difícil para a gente poder tentar tirar o visto. Então, a gente aproveitou, a gente já está aqui no Rio, né? Estamos trabalhando, né? Estamos, assim, com uma vida financeira um pouco mais confortável. Então, vamos tentar tirar agora, aproveitando essa nossa situação aí. E, graças a Deus, aí deu certo. Lembrando, né, que a gente está trabalhando, apesar de que o meu contrato de trabalho deve terminar agora em outubro, mas justamente por esse também foi um outro fator que a gente quis tirar logo para poder aproveitar isso, né, que eu estava empregada, estava aí com esse vínculo aqui no Brasil, né, e eles olham muito para essa questão do vínculo. Nós dois estávamos trabalhando, o Jonathan ainda estudando, fazendo mestrado aqui no UFRJ, então também outro vínculo assim forte, né, que seria muito difícil, né, alguém querer abandonar trabalho, abandonar mestrado, abandonar tudo para poder ir lá morar ilegalmente nos Estados Unidos. Então isso faz com que eles tenham uma análise um pouco mais branda, né, e consigam perceber vínculos seus aqui mais fortes, né? Então esse foi o nosso processo de solicitação. A gente deve ter já lançado aí alguns outros vídeos anteriores, né, do início do nosso processo. Se você chegou até aqui, parabéns, obrigado. Espero que realmente tenham ajudado as nossas informações aí para vocês, tá? E qualquer coisa, coloque aí nos comentários para a gente tirar alguma dúvida. Lembrando que a gente não é expert em tirar visto, a gente não trabalha com isso, tá? Só estamos passando a nossa experiência tirando o nosso visto. Isso. Passamos aí a nossa experiência tirando o nosso visto. Não contamos com assessoria, mas assistimos muito vídeo aqui no YouTube para poder tirar a dúvida. Jonathan também perguntou coisas no chat GPT, a gente olhava bastante coisa, assim, a gente pesquisou bastante. Não precisamos de assessoria, tá? Mas caso você precise, caso você não tenha tempo, porque sim, gente, tem gente que não tem tempo. Então, invista, assim, uma assessoria, mas pesquise. Pesquise bem direitinho, veja comentários sobre assessoria para também não cair aí em ciladas, tá? Coisa errada. E assim, não desista aí do sonho de vocês de tentar tirar um visto, lembrando de sempre ser o mais verdadeiro possível e aproveitar momentos propícios também para você tirar o visto, como foi o nosso caso, que a gente aproveitou esse nosso período agora para poder tirar o visto e foi assim, realmente algo maravilhoso e bom pra gente. Agora a gente está aí na expectativa, não temos passagem comprada, não temos nada ainda, mas estamos na expectativa de poder viajar, se Deus permitir, né, em setembro para o Canadá. Lembrando, né, o motivo mesmo real da gente tirar esse visto foi para o Jonathan participar dessa conferência lá no Canadá, na cidade de Halifax, uma cidade um pouco assim desconhecida, né, mas que é importante ele participar dessa conferência, né, para ele crescer, para ele ter isso aí no currículo dele. E se Deus permitir, né, aí eu vou tentar ir com ele. E estamos aí planejando algumas coisinhas, né, vendo se vai rolar, se vai dar certo. E é isso. Aí, caso role, caso aconteça, e mesmo que for para ele sozinho, né? Fica acompanhando. Vou pedir para ele fazer umas gravações para postar aqui no canal, para trazer aí mais dicas para vocês, tá bom? Espero que mais uma vez aí essas informações, esses vídeos, né, tenham te ajudado. Continua acompanhando aqui os vídeos do nosso canal para acompanhar nossas aventuras, nossas viagens, mais dicas aí de processo que a gente passar. E curte o vídeo, tá bom? Para ajudar aí o nosso canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E mais uma vez agradecemos muito por você ter ficado muito até obrigado. aqui. Até o próximo. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.